Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na nossa disciplina de Fundamentos Econômicos da Educação, onde agora iremos conversar um pouco sobre a educação no Brasil nos anos 90, desenvolvimento das políticas públicas. As consequências das grandes tendências do capitalismo e da organização do trabalho no Brasil para a educação têm a ver com os processos econômicos que vinham passando no Brasil, principalmente com a abertura da nossa economia ao comércio internacional e aos padrões de produção vigentes no chamado Primeiro Mundo. E esse padrão de produção vigente no chamado Primeiro Mundo exigia um novo tipo de qualificação de mão de obra, que a partir de então a organização da escola começa a participar por um momento de gerenciamento, ou seja, a escola começa a ser comparada como uma empresa. E as principais alterações por que passou a educação no Brasil foram, a gente pode destacar aqui a aprovação de uma nova lei de diretrizes e bases para a educação, que é a LDB, a Lei 9.394/96. Outro ponto que a gente pode destacar a tentativa de alteração na organização e filosofia das escolas, por meio da aprovação e produção das diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, DCN e PCN, que trouxe a necessidade do ensino por competência e também contextualizado. Outro ponto que podemos destacar é a reforma do ensino de segundo grau. Agora, a gente denominamos de ensino médio, a reforma no ensino universitário e a maior centralidade no ensino básico, que isso vai em detrimento a outro também nível de ensino, que trouxe a ideia da criação do Fundef, ou seja, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental. A gente vai conversar, pessoal, a partir de agora, sobre cada um desses pontos. Então vamos iniciar com a nova LDB, que foi a Lei 9.394/96, que veio para substituir a Lei 5.692/71, que foi pensada, pessoal, e foi promulgada na época do regime militar, ou seja, uma época em que o país conhecia bons índices de crescimento econômico. E esse crescimento necessitava e a lei exigia o quê? A profissionalização de todos os estudantes até o ensino de segundo grau. Por isso que a partir daí começam os questionamentos de reforma do ensino médio. E essa política vai se adequar às necessidades do mercado de trabalho. Essas necessidades de se adequar ao mercado de trabalho era uma recomendação já do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e também recomendações da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Ou seja, quanto à formação de um cidadão trabalhador, ele teria que ter condições de se adaptar ao mundo produtivo. Ou seja, essa visão da CEPAL era uma maneira de garantir o crescimento econômico das regiões ou países. E a partir desse momento também, com a criação da LDB, a gente vai observar que também foi adotado outros mecanismos de controle da educação, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. E uma das maiores condições da LDB, que a gente vai observar, é a formação do trabalhador cidadão flexível, que no momento era exigido para a acumulação de capital. Por isso que o aluno deveria se adequar àquele momento ao mercado de trabalho. Outro ponto que vamos destacar agora são as provações das diretrizes curriculares nacionais, que a gente pode denominar também de DCNs, que foram aprovadas por meio da Resolução 3, de 26 de junho de 1998,
o que hoje conhecemos por diretrizes curriculares nacionais, ou, como eu já falei, simplesmente DCNs. Então, pessoal, as diretrizes curriculares nacionais, elas vão definir a interação curricular que deve ser feita pela tecnologia. Ou seja, a partir daí, a reforma do ensino define 3 áreas de trabalho em relação às disciplinas. Primeiro, ciências da natureza. Depois, em matemáticas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, pessoal, o que nos deixa claro a partir de agora? Que a reforma, em privilegiar a educação na forma de colocar no mundo produtivo, deveria se apropriar da tecnologia. Ou seja, a realidade exige um ensino por competência para adequar o aluno cidadão, ou seja, a ser um futuro trabalhador, que era exigências de trabalho com tipo de conhecimento que seria exigido pela organização fabril. E nesse modelo, a contextualização é outro princípio fundamental, que a partir desse momento nós temos a concretização das competências, ou seja, o trabalho por competência. Outro ponto que a gente vai destacar nesse período é a reforma do ensino médio, o antigo segundo grau, que a gente vai observar que ele foi influenciado pelo sistema econômico via o mundo do trabalho. Ou seja, era necessário, naquele momento, uma boa formação básica para que todas as pessoas pudessem aprender e continuar aprendendo. Então, através do decreto de 2208, 17 de abril de 1997, o governo impôs a divisão do ensino médio em 2 redes separadas, não é isso? Ou seja, de um lado, a educação básica e de outro, a educação profissional. Então, pessoal, o importante da reforma que a gente vem discutindo é que ela traz uma relação direta com o mundo do trabalho, onde tem as reformas econômicas de produção, que é o seu principal fundamento, e a reforma primeiros e segundo graus, que é a questão do ensino fundamental e do novo ensino médio. No mundo do trabalho existe muito mais competência, ou seja, a capacidade de utilizar os conhecimentos de uma pessoa naquele momento, um determinado momento exigido, é que as pessoas terão que ter a capacidade de trabalhar em vários postos de trabalho. Ou seja, não há por que trabalhar um ensino que se preocupe com conhecimento aprofundado de conceitos científicos mais elaborados. Então, a partir daí, vai surgir a necessidade de uma educação básica de qualidade. Ou seja, pessoal, uma educação que dê conta de princípios gerais não aprofundados, ou seja, das várias ciências. Por isso começou aquela divisão que a gente observou no slide anterior. Vamos voltar aqui, ó. A reforma do ensino define 3 áreas do trabalho em relação às disciplinas: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. Ou seja, pessoal, as várias ciências iam permitir que as pessoas se adequassem a qualquer tipo de posto de trabalho que ela poderia ocupar ao longo de sua vida no seu campo profissional. E a separação do ensino profissional técnico do acadêmico e a redução dos custos com o ensino médio, tudo isso sempre seria de acordo com as recomendações do Banco Mundial. Outro ponto que vamos destacar, pessoal, é a reforma do ensino universitário e a formação de professores. Certo, pessoal? A partir daqui, a gente vai observar que nessa reforma a gente tem uma separação do tripé ensino, pesquisa e extensão, que historicamente marcava a universidade no Brasil.
ao criar o quê? Os centros de educação superior, pessoal. O que ele quer dizer com isso? O que, pessoal? A partir da universidade, ela vai se caracterizar pelo ensino, mas ela também vai estar vinculada à produção de conhecimento, ou seja, à produção de pesquisa. E a realidade da sociedade onde está localizada, ou seja, realidade da sociedade onde está localizada seria uma forma extensiva de ampliar esse conhecimento através da pesquisa. Então, a partir desse momento, os centros de educação superior vão trabalhar apenas com o ensino. Então, a partir daí, a gente pode observar dois fenômenos. De um lado, vai ser a possibilidade de uma educação dita superior, ou seja, sem pesquisa e sem a extensão direcionada ao ensino, o que evidentemente vai reduzir os custos com a educação. E de outro, pessoal, teremos um paradigma de que o conhecimento que vai ser valorizado pelo mundo produtivo é aquele que resolve problemas. Ou seja, não caberia o mesmo modelo de instituição superior que estivesse interessada e despendendo recursos. Então, a partir daí, a produção começou a discussão na produção da validade do conhecimento. Que a partir desse ponto, o governo começa a se permitir, ou seja, permitir reformulações nos cursos de formação dos professores. Certo, pessoal? Mas em qual ponto a gente pode verificar isso? Pessoal, a gente observa hoje que há um aligeiramento nas licenciaturas, que viram um período necessário para a sua conclusão reduzida. Ou seja, pessoal, o debate de ideias, para muitos autores, importantíssimo para a formação do profissional de educação, fica reduzido a 2 anos e meio, ou no máximo 3, de um total mínimo de 4 anos vigente até então. Então, pessoal, outro ponto que a gente observa nesse período de mudança dos anos 90 é a centralidade ao ensino básico. Ou seja, as empresas estão exigindo dos seus trabalhadores o máximo de tempo de escola. Por que razões, pessoal? Principalmente pelo fato de o mundo de produção não exigir conhecimentos mais específicos de boa parte dos trabalhadores, mas exigir um certo tipo de comportamento. Por isso que a educação exigida é a educação básica. É nesse sentido que o governo federal fez o Congresso Nacional aprovar uma lei que garanta a vinculação direta de, no mínimo, 15% de todos os recursos para a educação básica. Ou seja, pessoal, a partir daqui vai ser instituído o que? O Fundef, que foi instituído pela Emenda Constitucional 14 de setembro de 1996 e foi regulamentado pela Lei 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto 2.264, de junho de 1997, pessoal. E ele foi implantado, pessoal, nacionalmente em 1º de janeiro de 1998, que a partir desse momento passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao ensino fundamental. E a gente pode observar, pessoal, que a maior inovação do Fundef consiste na mudança de quê? Da estrutura de financiamento do ensino fundamental, ao vincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos constitucionalmente destinados à educação. Ou seja, pessoal, a Constituição de 1988 vincula 25% das receitas dos estados e municípios à educação.
Com a nova emenda constitucional, 60% desses recursos, pessoal, que vai representar 15% da arrecadação global de estados e municípios, ficariam reservados ao ensino fundamental. E a partir desse momento também vai introduzir novos critérios que serão distribuídos nessa utilização de 15% através dos principais impostos que existem nos estados, que existem nos municípios, para depois promover a partilha desses recursos entre governo estadual e seus municípios. Isso vai depender do número de alunos que serão atendidos em cada rede de ensino. Então, como já falei para vocês, pessoal, foi aprovado através da Constituição de 1998. Aqui eu falo um pouco também sobre a questão da emenda constitucional 14/96. Pessoal, a gente pode caracterizar o Fundeb como um fundo de natureza contábil. Por que a gente pode dizer que o Fundeb tem uma característica de fundo de natureza contábil? Porque ele não é um fundo de arrecadação. Certo, pessoal? Ele é um fundo que tem como produto oriundo de receitas que são específicas, que por lei vai se realizar de acordo com esses objetivos que a gente discutiu há pouco tempo. Ou seja, por isso que o Fundeb é caracterizado como um fundo de natureza contábil, por vir de produto de receitas. Aqui, pessoal, outra parte de onde o Fundeb pode ser arrecadado, que é 15% dos seguintes impostos. Eu não vou estar discutindo cada imposto desse com vocês, é só para vocês terem uma noção de onde o recurso vem. Por exemplo, nós temos aí o Fundo de Participação do Município, FPM, o Fundo de Participação dos Estados, FPE, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é um imposto estadual, o Imposto sobre Produtos Industrializados proporcional às exportações, que no caso é o IPI. A gente também tem a desoneração de exportações, do que trata uma lei complementar 87/96. Então, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. A legislação do Fundeb prevê que, no mínimo, 60% dos recursos anuais creditados na conta do fundo devem ser aplicados na remuneração do magistério, em efetivo exercício do ensino fundamental. Só que, pessoal, antes de discutir esse ponto aqui, eu queria que a gente meditasse algo. A gente observa que, vamos voltar aqui o slide. A Constituição de 1988 vincula 25% das receitas dos estados e municípios à educação, o que representa 15% da arrecadação global de estados e municípios. O que a gente conclui, pessoal, a partir desses dados? Que nós não temos só o ensino fundamental, restando o ensino médio e o ensino superior. Então, que conclusão a gente pode deduzir a partir desses dados? Que resta apenas 10%, desculpem, pessoal, dos recursos de estados e municípios para o ensino médio e superior. Ou seja, pessoal, isso vai trazer bastante dificuldades para o financiamento tanto do ensino médio como para o superior nos estados. E esses níveis de ensino são, sabidamente, como vocês sabem, muito caros. Mas para estes sobram apenas 10% do orçamento da educação, pessoal. Ou seja, pessoal, sobra menos dinheiro para financiar o que é mais caro. Então, operacionalmente, o funcionamento do Fundef é relativamente simples. Ou seja, pessoal, o bolo dos impostos gerados pelo município ou pelos estados é repassado à União, ou seja, o governo federal. Este, no momento que os devolve a esses entes federados, ou seja, município e estado, carimba 60% dos 25%
que este tem que destinar à educação, mais 15% daqueles impostos que eu apresentei para vocês como formadores do fundo, onde esse recurso vai ser depositado numa conta específica que o governador ou o prefeito ele não vai poder utilizar esse recurso com outra função, a não ser com a educação. Aqui os impostos. Então, pessoal, voltando aqui ao ponto que eu estava discutindo com vocês, a questão da remuneração do magistério. 60%, a gente viu há pouco onde vai se destinar os 60% dos 25%, né, pessoal? Ó, a legislação deve prever que, no mínimo, 60% dos recursos anuais creditados na conta do fundo devem ser aplicados na remuneração do magistério, em efetivo exercício do ensino fundamental público. Deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos, ou seja, os 40% restante, deverá ser utilizado na cobertura das demais despesas previstas no artigo 70 da Lei 9.394/96. Ou seja, pessoal, essa legislação do Fundef deve ser aplicada na remuneração do magistério também, né? Aquele que vem em efetivo exercício no ensino fundamental público, claro. Seguindo orientações constantes, que existe uma resolução para isso, que é a resolução número 03, que é de 8 de outubro de 1997, do Conselho Nacional de Educação, que poderão ser realizados no âmbito do ensino fundamental. Despesas com remuneração dos professores, certo, pessoal? E também dos profissionais que estiverem também exercendo atividades de suporte pedagógico, como direção, administração, planejamento, inspeção, supervisores. Ou seja, pessoal, profissionais em efetivo exercício em uma ou mais escolas dessa rede de ensino. Ou seja, pessoal, o ensino fundamental público. Então, voltando aqui, pessoal, deduzido então a remuneração do magistério, como a gente observou aqui, a gente vai poder destinar parte desse recurso com outras despesas, como remuneração e aperfeiçoamento de demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação das instalações, que é necessário, equipamentos também necessários ao ensino, certo, pessoal? A manutenção de bens vinculados ao ensino, a realização de atividades necessárias ao funcionamento do ensino, a aquisição também de material e a manutenção também de transporte escolar, pessoal. Então, pessoal, essas despesas, elas visam principalmente o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. E realizar atividades que são necessárias ao funcionamento do ensino. Cada estado, pessoal, e cada município deve ter também um conselho de acompanhamento e controle social do Fundef, certo, pessoal? Ou seja, a ele seria atribuído a responsabilidade de supervisionar a aplicação dos recursos do fundo e identificar o censo escolar anual, certo, pessoal? E é bom lembrar que, no âmbito dos municípios, essa composição mínima desse conselho é de 4 membros, que pode ser representado pela Secretaria Municipal de Educação, por professores, diretores de escolas, pais de alunos, servidores de escolas, também pelo Conselho Municipal ou Estadual de Educação, né, caso ele existir no município, e mensalmente o Poder Executivo, estadual ou até municipal, é obrigado a repassar o quanto foi gasto com esses recursos. E o Banco do Brasil, pessoal, quando solicitado, fornece extrato bancário da conta do Fundef aos membros do Conselho, de deputados, vereadores, Ministério Público e também o Tribunal de Contas. E o que acontece, pessoal? Em caso de não cumprimento
das normas do Fundef, há consequências sérias, tanto para o município quanto para a autoridade competente. Ou seja, vai ter o parecer do Tribunal de Contas da União, rejeitando as contas do Fundef, e a rejeição das mesmas pelo Congresso, Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, a intervenção do Estado ou município. E vai ter a impossibilidade destes, celebrarem convênios e até mesmo operações de crédito. Vai ter a perda da assistência financeira, vai responder por um processo de responsabilidade, que a punição pode chegar à perda de cargo, inabilitação do governador ou até mesmo do prefeito por até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública. E outro ponto, pessoal, é um crime contra a lei orçamentária, que é a Lei 1079/50, onde o administrador público pode perder o cargo e ficar inapto para o mesmo, ou seja, para poder continuar no cargo por até 8 anos. E além dessas punições, ele pode ser condenado também a quê? A pena de prisão, que vai variar de 1 a 4 anos. Pessoal, agora a gente vai fazer uma relação entre o modelo de gestão empresarial na educação, onde a escola vai ser vista como uma empresa. Ou seja, pessoal, a gente observa que a escola está sendo pautada pelo mundo produtivo. Certo, pessoal? Ou seja, trata de uma transformação de escola em empresa, que é um fenômeno que a gente vai observar que a escola vai ser uma cópia da organização da empresa privada, ou seja, aquela ideologia do capitalismo, a ideologia da empregabilidade, a ideologia da competência e a ideologia do individualismo. E são valores necessários à continuidade do processo de acumulação capitalista. Ou seja, as determinações atuais do capitalismo estão colocando condicionalidades ao aparato, ou seja, a aplicabilidade das políticas públicas a todas as nações. Então, num país devedor dos grandes bancos internacionais, como é o caso do Brasil na época, essas condicionalidades e o paradigma que tudo deve ser gerido como uma empresa acabam colocando-se na ordem do dia. Então, pessoal, como a gente viu aqui, a organização da escola como uma cópia do modelo de organização da empresa privada. As determinações atuais do capitalismo estão colocando condicionalidades ao aparato das políticas públicas nas nações. E vem a questão da LDB, ou seja, ela deixa de forma clara a mudança desse paradigma para a educação no Brasil. A formação de trabalhadores para a empresa flexível e a transformação da escola em empresa e a adoção de um modelo gerencial na empresa. Então, pessoal, a partir dessa lei, ou seja, a partir da lei da LDB, a gente vê a escola passando por grandes eixos de transformação, que é o da flexibilidade e o da necessidade periódica de avaliação. Ou seja, pessoal, a avaliação dos alunos por competência. É aquela necessidade de um amplo trabalho com os alunos para que eles possam ter uma formação que os capacite para o trabalho flexível nas empresas. E outro ponto, pessoal, que é analisado pela DB, é a necessidade periódica de avaliação do trabalho pedagógico. Ou seja, pessoal, confunde o trabalho com uma escola, com uma empresa. A escola como trabalho numa empresa. A gente observou em conteúdo passado que o toyotismo ele implantou um rígido sistema de controle de qualidade pela avaliação do produto. Qual é a relação que eu estou querendo aqui, pessoal, aplicar para vocês? É que, se a gente pegar essa relação de aluno e produto, acontece que os alunos passam agora a ser vistos como produto da ação pedagógica, sendo necessária a cada momento a avaliação desse para verificar
como está indo o processo de educação. Ou seja, se no momento da avaliação o produto, que é o aluno, for ruim, então o processo de educação não está bom. E se no momento de avaliação do aluno for bom, então está no caminho certo o processo de educação, atingindo aquele objetivo de capacitar o aluno para um trabalho flexível nas empresas. E a partir desse momento, vou mostrar aqui para vocês algumas situações desse modelo gerencial na educação pública, certo, pessoal? A gente vai ter a questão que o Estado, a partir desse momento, ele utilizando o modo gerencial na educação pública, o Estado ele vai, a partir desse momento, funcionar como um elemento regulador. Ou seja, não tanto vai só controlar e fiscalizar o sistema educacional, também como vai também regular. Ou seja, com que objetivo? A conformação do trabalhador aos processos de trabalho, mediante o discurso das vantagens da autonomia escolar e também do envolvimento da comunidade, para que isso possa, pessoal, também estimular um sistema de competição entre as escolas, para que assim assumam e desenvolvam isoladamente projetos educacionais autônomos, através desse ritmo de concorrência escolar, que visa exclusivamente também, pessoal, nesse modelo, as escolas, o atendimento às necessidades imediatas de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente pode discutir aqui é a questão da transformação do aluno em cliente. Ou seja, pessoal, a linguagem de educação para tratar os alunos tem que ser uma linguagem em que eles possam ser vistos não mais como cidadãos, mas sim como cliente, pessoal. Ou seja, o que é que um cliente quer? Ele quer o quê? Ser atendido. Ele quer que seus objetivos sejam alcançados. Então, começa a transformar essa ideia de o aluno não ser visto como cidadão e sim como cliente. Então, quando dá essa transformação do aluno em cliente, ele vai ter um melhor atendimento. Tem a questão também da adoção do princípio da eficiência, ou seja, pessoal, como uma empresa, a eficiência ela é medida pela produção e produtividade e sempre a um custo baixo. Porque se uma empresa ela tem produção e produtividade, mas sempre aumentando os custos, isso não significa eficiência. Eficiência é quando há uma máxima produção, uma máxima produtividade a um custo baixo, que passa a ser verificado por dados quantitativos, que se a gente aplicar agora aqui na escola, seria o quê? O número de alunos matriculados e aprovados. Então, o número de alunos matriculados e aprovados vai aumentar a eficiência da escola. Vai aumentar também o quê? A produção, pessoal. Outro ponto, pessoal, a questão é do estímulo à competição entre as escolas. Como estimular essa competição entre a escola? Através de premiações, não é isso, pessoal? Ou seja, o prêmio de estímulo à escola padrão de gestão educacional, os ganhadores vão ser aquelas escolas que tentam encontrar formas de conseguir melhor gerir os recursos públicos. Ou seja, pessoal, o estímulo à competição e a vontade de ganhar esse prêmio vai fazer com que as escolas busquem melhorias nas suas produções, no seu produto, ou seja, vão conseguir gerir da melhor forma possível os recursos públicos, certo, pessoal? E nesse ponto também, eles podem buscar também como alternativas fazer com que a comunidade interaja também, inclusive até financeiramente para a manutenção da escola.
Outro ponto, pessoal, que a gente podia destacar aqui é o programa de qualidade na educação, pessoal. Ou seja, esse programa de qualidade na educação, a gente pode relacionar ele com o mundo do trabalho, certo, pessoal? Ou seja, no mundo do trabalho, quem pensa no gerenciamento da qualidade do produto, pensa como aumentar a qualidade da produção, que no caso aqui seria como aumentar a qualidade da educação. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que os mesmos parâmetros que vão serem utilizados nas empresas privadas para aumentar a produção vai ser também utilizado na escola. Ou seja, pessoal, antes de fazer qualquer alteração na forma de produção, é necessário mudar a concepção do trabalhador. Certo, pessoal? Que a partir daí, desse ponto, os professores têm que começar a ter o espírito de trabalho em equipe. Ou seja, tem que começar a ter aquele espírito de equipe entre os trabalhadores, entre os profissionais de educação, para deixar claro sua missão como grande responsável pela mudança na qualidade da educação, exatamente como na empresa. Ou seja, na empresa, os colaboradores têm um objetivo. Qual é esse objetivo? De trabalhar em equipe para que se chegue ao topo, para que a empresa seja melhor, para que a empresa tenha um atendimento mais qualificado. Então, é essa relação que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, que tem que se deixar claro qual é a missão, quem é o responsável pela grande mudança na qualidade da educação. E quem pode mudar essa qualidade da educação dentro da escola, como na empresa, é o trabalhador, certo, pessoal? Que cada vez mais ele vai ser responsabilizado pelo produto final. Ou seja, quem é responsável pela formação do aluno na escola são os professores. Então, professores qualificados, professores que trabalhem em equipe vão ter um produto final melhor e bem mais acabado. Ok, turma? Então, pessoal, a gente está concluindo aqui a disciplina de Fundamentos Econômicos de Educação. Espero que a gente tenha relacionado bem essa questão da educação e a economia. O que é importante vocês perceberem que durante a disciplina vocês viram que a economia sempre esteve presente na transformação da educação, não só no nosso país, como também no mundo. Então, por isso que é importante esse estudo, né, esse estudo básico da economia, para que a gente possa entender melhor como aplicar esses recursos na educação, como a gente acabou de discutir. Então, pessoal, até mais, até breve, foi um prazer.